Centro Vocacional Tecnológico de Limoeiro do Norte, auditório. O auditório foi o local escolhido pela VGLIM, Associação dos Vigias e Guardas do município de Limoeiro do Norte, para a realização da primeira reunião da associação, onde diversos temas foram abordados e discutidos, além de votação em plenário de algum desses tópicos. Você confere tudo isso na íntegra aqui na nossa reportagem. A manhã deste domingo, 17 de maio, marcou um momento histórico para a Segurança Municipal de Limoeiro do Norte. Foi realizada a primeira reunião da AVGLIM, a Associação dos Vigias e Guardas do município. O encontro, que movimentou o auditório do CVT, reuniu profissionais e seus familiares em busca de um objetivo comum: garantir mais reconhecimento e respeito para a categoria. Em pauta, temas urgentes para os trabalhadores, como direitos trabalhistas, definição de horários de trabalho e a importância da articulação política para fortalecer as demandas da classe. Para os participantes, a reunião é o único caminho para conquistar novos horizontes e combater o desamparo. Nós conversamos então com o presidente da associação, João Ricardo, e queríamos que ele falasse um pouco dessa perspectiva a partir dessa reunião, como é que foi para ele, foi proveitosa, o que é que se leva de positivo adiante depois dessa reunião, João Ricardo? Rádio Uirapuru e TV Web, que estão nos acompanhando. Realmente hoje é um momento muito importante e muito grandioso na vida do servidor público de Limoeiro do Norte, na categoria de vigia. A gente costuma dizer que o vigia, ele vivia sobre a escuridão da noite. Mas tem um texto na Escritura que diz que você não pega a lanterna e deixa debaixo da mesa, que a Bíblia fala de candeeiro. Você tira e coloca no lugar mais alto da casa para iluminar. Então, nesse momento, no dia de hoje, o vigia foi tirado mais uma vez debaixo da mesa para que ele possa ser reconhecido e estar no seu lugar de destaque. Até porque ele é um servidor que gasta parte da sua vida trabalhando à noite, onde a gente sabe que todo trabalho noturno é um trabalho de desgaste, é um trabalho em que compromete a saúde do indivíduo, e tá lá vigias, como alguns que tem aqui para se aposentar, outros com 20 anos. Eu comecei ontem, já vou fazer 3 anos. Então, assim, é uma causa nobre, porque cada vigia representa uma família, ele tira o seu pão de cada dia da profissão. Então, o que gira em torno da profissão de vigia não é simplesmente um camarada que vai para a escola depois do expediente. Não, ele é um cidadão que coloca o pão de cada dia, gastando parte da sua vida à noite para trazer o pão para os seus filhos. Então, reunir essa categoria, para mim, eu me sinto extremamente lisonjeado, certo? E me sinto com a missão parcialmente cumprida, coisa que nunca foi feita. Você juntar um vigia onde o cara só tem uma folga de 32 horas, 36 horas, ele vai gastar com sua família. Eles resolveram pegar parte dessas horas, já que o vigia não folga dias, e trouxeram para o auditório do NIT, para o debate, para a discussão. A partir de uma associação como essa, João Ricardo, entende-se que a categoria passa a ser valorizada cada vez mais nessa união, porque, como o João Ricardo disse, infelizmente, muitas pessoas, inclusive do convívio do trabalho, em escolas ou em postos de saúde, né, ou qualquer que seja o equipamento do município, ainda existe um pensamento retrógrado, onde o vigia vai só para passar 1 hora ali e, infelizmente, também, muitos da estrutura de trabalho, seja numa escola, como eu disse, ou em outro equipamento, tem entendimento que o vigia tem outras atribuições. Não, o vigia tem a sua função e deve ser respeitada essa função. E, claro, se sai da sua alçada, se sai, né, das suas funções, que seja de forma camarada e não obrigatoriedade. Ou seja, isso também é respeito. Eu gosto de dizer que eu me sinto muito bem. Na escola onde eu trabalho, na pessoa do meu diretor, do Aristides, é uma pessoa que eu tenho um apreço. Já trabalhei com outros diretores também, muito bom. Tenho respeito, sou respeitado, respeito, e é como você falou, o vigia ele precisa se posicionar, e a associação, o sindicato, as lutas, porque isso aqui é uma classe, é uma luta de classe, ele precisa se posicionar. Então, na medida do possível, toda vez que a gente se reúne, a gente se posiciona de uma maneira mais interessante. Agora, a gente precisa ser gratificado. Como? Recebendo aquilo que é de direito. E muitas coisas que o vigia tem direito,
ele também não tinha conhecimento, como de alguns deveres. O vigia tem dever de se portar bem, ser um funcionário assíduo, de ser um funcionário solícito, porque eu acredito que quando você é um servidor, que a palavra correta é servidor, quando você é um servidor solícito, as coisas melhoram. E assim, a gente sabe que melhorou muito, a gente vê o próprio uniforme, a própria postura, a gente sabe que é muito difícil você mudar uma categoria que há muito tempo ela vinha acontecendo, como os nossos pais diziam, crescendo como batata, né? E a partir desse novo concurso, juntou-se a experiência daqueles mais motivados, com os entusiastas do novo concurso, e está dando no que está dando. É uma categoria que tem evoluído e tem servido de modelo e espelho para as outras categorias do município. Ou seja, apenas a primeira de muitas que virão, nesse fortalecimento da categoria, nessa união, para que aqueles que ainda não entenderam, inclusive, né, os objetivos, os pontos a serem alcançados, possam se fortalecer também. Com certeza. A gente se reuniu com 5 a primeira vez, depois com 8, com 15. Hoje nós extrapolamos qualquer expectativa e eu acredito que a próxima será uma multidão. Porque cada vez está ganhando corpo. É lógico que quem está encabeçando como a mesa diretora, ela tem um custo pessoal, né? Você investe horas de folga, investe dinheiro com materiais, enfim, mas é porque na vida tudo é assim. Primeiro você semeia, depois você colhe. E a gente já começou a colher muita coisa dessa unidade, desse trabalho de associação. Dentro dos temas que foram abordados, nós observamos que vocês falaram também de política e política partidária. Nós somos seres políticos e é necessário que estejamos sempre alinhados também, e a categoria não é diferente, falando de uma categoria que são mais de 100 servidores do município de Limoeiro do Norte. Como é que vocês abordaram também esse tema nessa reunião, João Ricardo? Eu acredito que a política, tudo passa pela política. Esse negócio de demonizar a política, isso infelizmente, é desinformação de alguns. Porque se tudo passa pela política, eu preciso me inteirar. E como representante da associação, eu também trouxe uma palavra com o entendimento da mesa, a mesa também se manifestou, outros da plateia, e que nós precisamos ter um representante que fale a linguagem dos vigias, do servidor público e de outros servidores do município que estão, de certa forma, fora dessa tenda, né? Precisamos trazer para perto. Porque tem muita gente que precisa alcançar algum objetivo e tem dificuldade, até pelo pouco estudo. Mas a gente entendeu que nós precisamos lançar o nome Vigia. Nós precisamos lançar o nome, isso foi muito discutido e será discutido. Precisamos apoiar deputados que falem a nossa linguagem, deputados que venham contribuir, porque a gente entendeu que quando chega no parlamento, cada um vai atender suas demandas. Então fica muito difícil um vigia votar num deputado que a pauta é a saúde e ele quer defender segurança pública, quer defender um recurso, quer defender uma emenda para um treinamento dos vigias, um melhoramento, um aperfeiçoamento, a compra de farda ou quem sabe até uma sede. Fica muito difícil, porque ele tem as demandas da saúde. Então eu vejo que isso de forma mais natural e simples possível. A gente precisa trazer para o nosso grupo, que será um partido, vamos defender um partido, escolher um partido. Nós temos 150 vigias, 150 famílias. Se você levar em consideração que cada um consiga 10 votos, nós temos praticamente um vereador eleito, apoiado pelos vigias. Isso é pura matemática. Ou seja, sem custo nenhum, só para defender a causa do servidor público. Então isso é uma realidade hoje da categoria de vigia e aí nós estamos acordando para isso. Então nós precisamos ter vereador que entenda a nossa linguagem como servidor, precisamos de deputado estadual, federal e senador que entenda a nossa causa e posteriormente venha nos trazer benefícios como vigia e como servidor. É um alerta para aqueles que fazem política, isso a nível de município, de que o voto do vigia tem seu valor, assim como a categoria que já foi esquecida por muitos anos e torna-se cada vez mais visível, ou a população tomando conhecimento, é hora também de dizer, nós vigias temos também nosso representante orgânico, sem querelas políticas com ninguém, mas que possa representar de fato a categoria. Eu até disse que o voto do vigia não é o voto de um vigia, é o voto da família dele. Porque se você for levar em consideração, praticamente todos os vigias são casados. Numa casa, no mínimo, tem 3 pessoas. Todo mundo tem pai, mãe, avô, tio, primo. Quando você vai entender que esse voto é valioso, eu acredito que cada vigia pode dar 20 votos. Nós vamos ter uma categoria com vereador bem votado. Isso é tão simples, é tão palpável, porque chega um momento, e a maturidade chega, que não adianta trocar seu voto por nada. Porque mais na frente vai surtir efeito. A gente tem que ter alguém que entenda o servidor público municipal, alguém que trabalhe em parceria com o executivo que tem responsabilidade. Então a gente pode encurtar o caminho. Como? Votando em alguém que entenda a demanda e a categoria. Também de outras categorias que são menos alcançadas ou são menos observadas, como é o caso, por exemplo, das auxiliares de serviços gerais, onde a sua grande maioria
dos parlamentares, né, e aqui dizendo diretamente mesmo, enxergam mais aqueles que têm, vamos dizer, de fato e de verdade, um grau de instrução melhor, maior, e, de certa forma, menospreza também as categorias menos favorecidas. Eu tenho um maior respeito pelas ASGs e sei que elas tiram o sustento. Eu gosto muito de imaginar que o trabalho ele dignifica o homem. E você tira o sustento ali do banheiro. De que é que você tira seu sustento? Do banheiro. O que é que você tira seu sustento, vigia? Perdendo o sono toda noite. Por que eu estou dizendo que ela tira o sustento do banheiro? Porque o café da manhã da ASG é colocar a mão num vaso sanitário. Vocês pararam para pensar? Quer dizer, ela recebe o correto por isso? Por colocar a mão num vaso com bilhões e milhões de bactérias? Eu que sou aluno de nutrição, tive cadeiras de microbiologia, a gente sabe que no ar tem bactérias. Agora você pegar num vaso sanitário onde milhares de pessoas e crianças utilizaram, quer dizer, o café da manhã desse profissional é aí. Então esse profissional ele está escondido na escuridão da noite como vigia. Então vamos trazer ele para o claro, vamos abraçar e trazer para as nossas causas, que somos servidores também, todos juntos.